irmãos, meus queridos amigos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, de perto, de longe, do Brasil, fora do Brasil, por estar sempre aqui acompanhando o canal do Pastor Ineu Messias. Espero que vocês tenham sempre refletido nas mensagens que aqui tenho postado aqui no canal, não apenas as mensagens gravadas, mas também os sermãos que nós temos ministrado na igreja do Senhor Jesus, não apenas eu, mas também outros pastores que nós temos a alegria de poder compartilhar as mensagens que os nossos pastores têm pregado na congregação onde eu participo, particularmente o pastor presidente da minha igreja, o pastor Rinaldo Alves dos Santos, como também as inúmeras canções que eu tenho aqui colocado aqui no canal. Canções estas que, em sua boa parte, pela misericórdia de Deus, as letras são de minha autoria. E eu quero comentar sobre uma que recentemente eu pus, essa canção que eu fiz, poema que eu escrevi, que fala muito da minha vida, da minha experiência passada, porque todos nós sempre temos altos e baixos na nossa vida. E como muitas pessoas tiveram, eu também não deixei de tê-los e não me vergonho de forma nenhuma de admiti-los, porque nós temos que ser sinceros e dizer para todos que alcancei a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Mas por 2 vezes ao longo da minha jornada espiritual, eu me afastei da casa do Senhor, uma aos 14 anos, mas retornei aos 18, e outra um pouco mais aos 40 e poucos anos, mas pela graça do Senhor Jesus, nós voltamos aos seus santos e maravilhosos caminhos, e hoje, pela graça do Senhor e na sua misericórdia, chamou-me para o seu santo e bendito ministério, onde nós temos ministrado a sua palavra e procurando a cada dia ser mais fiel ao nosso Senhor Jesus. Não com as minhas forças, mas com as forças do Senhor nosso Deus, com o poder do Espírito Santo do Senhor, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E com a força de Deus, porque como escreve o apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, um dos seus versículos, Paulo assim se expressa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então foi graça à misericórdia do bom Pai Celeste, graça ao infinito amor do Senhor Jesus Cristo, que me trouxe de volta para os seus braços, para o seu rebanho, esse bom pastor maravilhoso que vai em busca das suas ovelhas perdidas. Por isso que aqui no canal eu convido vocês para ouvirem e assistir o vídeo de uma canção que eu escrevi, Jesus, meu bom pastor, onde eu conto na canção o que aconteceu, o que eu senti quando esse Jesus maravilhoso, bom pastor, foi em busca de mim, sua ovelha perdida, e agora alegremente o sirvo de todo o meu coração. E cada dia ora, bom Pai Celestial, que o seu glorioso Espírito me ajude a servir ao Senhor Jesus Cristo com toda a inteireza do meu ser, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, porque o Senhor Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas estou falando tudo isso para convidar vocês a escutar essa outra canção, que é Jesus, Ele veio em busca de mim. Essa canção ela tem me tocado muito, escrevi num momento de muita contrição com o Senhor, mas de muita gratidão a Deus, porque assim como Jesus foi em busca de Pedro, também um dia Ele foi em busca de mim. E esse é o título da canção que eu vou colocar aqui no vídeo aqui, vocês nesse momento estão vendo a capa dessa canção, e na descrição aqui abaixo do vídeo você pode clicar e escutar essas 2 canções. Jesus veio em busca de mim e Jesus, meu bom pastor. Espero que você não só escute, mas reflita nela demoradamente e também compartilhe com seus amigos, com os irmãos em Cristo e sobretudo com aquelas pessoas que hoje ainda estão afastadas dos caminhos do Senhor. E quem sabe ouvindo esta canção não vai ter a sua alma tocada, como o Senhor Jesus, sopro do seu Espírito Santo, soprou na minha alma e me trouxe muita calma. É um dos versos
da canção. Então eu convido você para que você possa escutar essa canção, refletir e abrir o coração para o Senhor Jesus e retornar à casa do bom Pai Celestial. Se você está firme com Jesus, escute para que você cada vez mais permaneça mais firme ainda no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que eu quero ler um versículo aqui na Palavra de Deus, Lucas capítulo 22 e o versículo 34, que fala exatamente daquele momento em que Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, mas no momento em que Jesus olhou para Pedro. 26:34 de Lucas, ou melhor, 26:61 de Lucas, que diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como já lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então eis aqui o momento em que Pedro abandonou o Senhor Jesus Cristo, em que Pedro, perguntado por 3 vezes pelos algozes do Senhor Jesus Cristo, pelos religiosos, pelas pessoas que assistiam àquela prisão injusta do Senhor Jesus, e Pedro, naquele momento, ele não se lembrou daqueles 3 anos maravilhosos passados na companhia do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 3 anos maravilhosos que Pedro viu de perto a majestade, a glória do Filho de Deus, onde ele viu Jesus ressuscitar, curar cegos, leprosos, ressuscitar mortos. Ou seja, podemos dizer que Pedro viu o céu aberto. Mas ainda assim, este Pedro, que passou por tão grandes e maravilhosas experiências ao lado e com o Senhor Jesus Cristo, ele foi incapaz, quando foi instado, quando foi, vamos dizer assim, encurralado, de reafirmar a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembremos-nos que foi Pedro, e sim Pedro, que Jesus, ao perguntar: que dizem os homens que eu sou aos discípulos, foi Pedro que, usado pelo Espírito do Senhor, que o Pai Celestial revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Veja que experiências tremendas que Pedro teve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Além daquela outra experiência maravilhosa do Monte da Transfiguração, em que ele e mais 2 outros discípulos, João e Tiago, viram a transfiguração do nosso Senhor Jesus. Pedro teve essa experiência sobrenatural. E o que nós podemos entender com isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos? Que por mais experiências poderosas, sobrenaturais, que nós tenhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas se nós não vigiarmos, se nós não estivermos olhando firmemente para Jesus, nós poderemos cair da fé, nós poderemos abandonar o nosso Senhor Jesus, nós poderemos negar o nosso Senhor Jesus. E eis aqui o texto bíblico que li para todos vocês, para todos nós, onde mostra que este homem que teve uma experiência poderosa, íntima, sobrenatural com o nosso Senhor, e mesmo assim, na hora de ele confirmar a sua fé, diante daquelas pessoas que estavam ali torturando, maltratando, desrespeitando o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador, ele foi incapaz de reafirmar a sua fé, mostrando a fragilidade do ser humano, ainda que este venha a ter uma experiência muito forte e íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez, meu amigo, você tenha também passado por essa experiência, não exatamente igual a de Pedro, mas experiências profundas com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha na igreja cantado, orado, pregado e feito coisas maravilhosas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus através de você, mas que hoje você se encontra afastado, se encontra caído, se encontra fraco, se encontra sem a menor condição sequer
de levantar as suas mãos para os céus, de levantar os seus olhos, de erguer a sua voz e orar ao Senhor nosso Deus, envergonhado, como envergonhado estava e ficou Pedro, quando o Senhor Jesus, diz o texto que nós acabamos de ler, virou-se e olhou para Pedro. E neste momento que Jesus virou-se e olhou para Pedro, foi quando Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhes tinha dito antes, avisando-o que isso iria acontecer. Então, portanto, meus queridos irmãos, essa história de Pedro é a história de um ser humano que não se pode confiar em si mesmo, porque enganoso e perverso é o nosso coração. 17, verso 9 de Jeremias, assim diz. Então, não confie no seu próprio coração. Sirva a Deus, mas não confie na sua experiência religiosa, não confie nos seus anos de crente em Jesus, não confie em si mesmo, mas confie tão somente em Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na unção e na ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque Pedro estava seguro quando disse para Jesus que não negaria, que iria até a morte com o Senhor. Foi quando Jesus repreendeu, porque Pedro disse isso confiando em si mesmo, no seu próprio coração, na sua própria força. E nós não podemos servir a Deus confiando em nós mesmos. Temos que servir a Deus confiando única e exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que nós temos que orar, é claro que nós temos que nos santificar, porque a palavra diz, sede santo como eu, Senhor, seu santo. Claro que nós temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, porque foi assim que Jesus, que o Senhor nosso Deus, disse para Josué: esforça-te, anima-te e eu te ajudarei. Então tem que haver esforço da minha parte, da sua parte, para servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse esforço se dá através da oração, através da meditação contínua, diária, da palavra de Deus e, é claro, através também da comunhão com os santos na igreja, servindo a Jesus em alguma obra, em alguma tarefa e atividade que o Senhor Jesus lhe confiar na igreja, por mais simples que seja, mas não fique afastado do rebanho. Uma das características das ovelhas era estar sempre junta em rebanho, porque ela, estando isolada, torna-se uma presa mais fácil para os lobos, para os animais selvagens, e por isso que sempre elas ficavam juntas em um rebanho, onde o pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, eu quero mais uma vez reiterar para você esse conselho do Senhor Jesus Cristo, que disse para Pedro, para que Pedro não confiasse em si mesmo. As palavras de Jesus disse isso, mas Pedro não deu vida ao nosso Senhor Jesus. Quando ele também tinha ouvido, não só ele como os demais discípulos, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer dizer a nossa natureza decaída, a nossa velha natureza decaída, que sempre tem essas fragilidades espirituais, e Pedro não quis reconhecer esta sua fraqueza. Foi no momento que Jesus virou-se para ele, que ele finalmente percebeu a grande fraqueza que ele tinha, que ele teve, a ponto de negar o Salvador amado, a que ele tinha declarado tão profundo amor, mas que não pôde honrar as suas palavras. Porque, reitero, ninguém pode servir a Deus com as suas próprias forças. Se alguém fizer isso, fatalmente virá a cair, porque só Deus é quem pode ajudar o homem a servi-lo na beleza da sua santidade. Por isso que, mais uma vez, eu quero convidar você para escutar essa música. Jesus, ele veio em busca de mim. Jesus foi em busca de Pedro. Apesar do que Pedro fez, mas Jesus foi em busca dele naquela praia. Ele voltou à rede, voltou à pescaria, que diz um dos versos da nossa canção, mas Jesus foi em busca de Pedro. E assim como Jesus foi em busca de Pedro, ainda hoje, Jesus também está em busca de você. Agora resta a pergunta: você quer ser buscado por Jesus? Você quer ser atendido a essa procura pelo Senhor Jesus Cristo? Assim como Deus foi à procura de Adão e perguntou para Adão e Eva: Adão, onde estás? Claro que Deus sabia onde ele estava, assim como Jesus sabia onde Pedro estava, tanto é que Jesus foi até o lugar onde Pedro estava. Não foi Pedro que procurou Jesus, mas foi Jesus que procurou a Pedro. Você nunca terá
de sua própria força, condições de procurar a Deus ou procurar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque os seus pecados não deixam. Os seus pecados estão lançando você de uma tal forma que você não tem a menor condição de ir sozinho até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o bom Pai Celeste, por meio do seu Espírito, traz você até o Senhor nosso Deus, mediante a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que foi em busca de Pedro e essa mesma graça que está em busca de você. Mas é preciso que você responda afirmativamente a essa busca de Jesus. Como diz 3:20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Estou parafraseando o versículo. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está em busca, Jesus está chamando, mas é preciso que nós atendamos ao chamado de Deus. Se você assim fizer, você será vitorioso. Você terá uma vida feliz com o nosso Senhor Jesus Cristo, como essa vida feliz teve Pedro, que depois que Jesus foi ao encontro dele, ele se converteu, ele declarou 3 vezes, porque foi 3 vezes que ele negou Jesus, que amava Jesus. Pedro tornou-se novamente um homem muito forte, muito firme na fé, a ponto de, registro esses bíblicos, diz que ele foi torturado, crucificado de cabeça para baixo por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus foi em busca dele e ele atendeu ao chamado de Jesus. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, atenda a esse chamado de Jesus, porque Jesus está em busca de você, assim como esteve em busca de Pedro e em busca de mim. Eu sou uma testemunha viva desse chamado maravilhoso, dessa busca de Jesus por minha vida, e hoje estou muito feliz servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não deixo de vigiar, não confio em mim mesmo, nem no meu coração. Confio no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a cada dia, pelo seu Espírito, me dá a sua graça, me dá o seu poder, para que eu possa agradar o bom Pai Celestial, mediante a sua graça, que toda hora, todos os momentos, é destinada diretamente dos altos céus para a minha vida, e quer também ser destinada para a sua vida, porque Jesus é o único, ninguém mais é, o único mediador, intercessor diante de Deus por todos os homens. Ele é o sumo sacerdote das nossas vidas, ele é o nosso advogado fiel. A ele honra, glória, poder, pelos séculos do século, a esse Jesus que um dia desceu da sua glória e veio em busca de nós. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.